Olá, gestor, olá, gestora. Este é o quinto vídeo da nossa série sobre erros na gestão comercial. Se isso está te ajudando de alguma forma, por favor, dá seu like, se inscreve no canal, pode fazer perguntas, comentários, nós vamos tentar atender às necessidades de vocês e, por favor, compartilhe também com pessoas que você acredita que podem se aproveitar também dos conteúdos. Nós já falamos 4 outros erros, eles estão disponíveis aí nos vídeos anteriores e este quinto erro tem a ver com o processo estruturado de vendas. Nós vamos fazer depois uma série específica sobre o processo estruturado de vendas, mas, obviamente, por uma questão de simplificação, vamos ter que abordá-lo aqui de uma forma bastante superficial. Então, o processo estruturado de vendas, ele é elaborado por 3 etapas. Essas etapas são bastante diferenciadas em relação aos seus objetivos, em relação à sua constituição, e elas são pré-venda, venda e pós-venda. A pré-venda é tudo que a gente faz numa empresa antes do cliente fazer contato conosco, antes de que ele tenha informações sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços. Na verdade, existe uma etapa de conexão, é óbvio, entre a pré-venda e a venda, que é a etapa de prospecção. Então, dentro de uma prospecção ativa, muitas vezes nós geramos alguns tipos de conteúdos, geramos peças publicitárias, geramos abordagens em que o cliente acaba tendo, é óbvio, um contato com a nossa empresa, mas ele ainda não está em busca de uma solução específica para os seus problemas. E, obviamente, existe uma conexão também entre o processo de venda e o processo de pós-vendas. Mas o fato é o seguinte, existem 3 elementos que precisam ser analisados de maneira independente e essa é uma das primeiras falhas em relação ao processo estruturado de vendas que nós percebemos na gestão comercial. É não avaliar, não analisar, não levar em consideração as 3 etapas de forma independente. Então, mistura tudo, muitas vezes é a mesma equipe que faz tudo, dentro do mesmo perfil, dentro do mesmo dia, dentro da mesma maneira de abordagem com o potencial cliente e o cliente que já se tornou alguém efetivamente comprador da nossa empresa. Então, primeiro de tudo, é importante fazer uma análise das 3 etapas, das 3 grandes etapas. É fundamental que a gente tenha uma proposta de que antes de o cliente fazer contato com a nossa empresa, ou seja, no pré-venda, nós temos que estar gerando competências específicas para isso. Depois nós vamos falar, obviamente, como já disse, numa série de vídeos específicos sobre o processo, mas dentro da minha análise de pré-venda, existem 4 fatores. O fator que é estudar, o fator que é planejar, o fator que é preparar-se e a atividade de prospecção. Então, esses 4 elementos, eles precisam ser muito bem elaborados e a gestão comercial muitas vezes peca quando não faz o aproveitamento do que cada um desses elementos tem de melhor para cada um dos seus vendedores. Então, por exemplo, você pode ter vendedores que têm um nível de conhecimento de produto bastante grande a ponto de ensinar os demais. E às vezes a empresa não aproveita isso. Às vezes a empresa simplesmente cobra, olha fulano, cicrano entende muito de produto, por que você não é como ele? Porque eventualmente ele não teve o mesmo preparo, ele não tem a mesma facilidade para buscar informações, ou ele às vezes não entendeu a importância de conhecer detalhes mais específicos de um serviço, de um produto, mas você pode fazer como gestor com que toda a equipe seja instrutora de todos os demais. Isso faz parte de uma cultura empresarial de divisão de conhecimentos, de divisão de habilidades. A questão já da venda, que são os processos em que o cliente está em contato evidente e perceptível com a empresa, também tem as suas etapas, que vai desde o processo da abordagem inicial, ou seja, aquele elemento de cumprimentar o cliente, recepcioná-lo, ou, se for num site, de dar-lhe boas-vindas, identificar como um cliente que já comprou da empresa ou não. Se for, por exemplo, um atendimento via WhatsApp, que você faça lá toda aquela abordagem original também de uma forma diferente do que seria aquela abordagem pessoal.
né, presencial, e vai até a etapa de se criarem compromissos. Então passa por diversos elementos e o compromisso é o último dos fatores, na minha maneira de enxergar, que é a assinatura de um contrato, a verificação dos dados do cliente para uma entrega e assim por diante. Eu não vou me aprofundar mais nos temas, como já disse, que isso faz parte de uma outra série. Então, dentro do elemento vendas, do processo vendas, né, que é a etapa intermediária, vamos assim dizer, é importante ter padrões também, é importante ter discursos padronizados, não no sentido de robotizar, de fazer com que todo mundo fale a mesma coisa da mesma maneira, não, mas que você tenha determinados procedimentos que todo mundo é capaz de fazer, independente de ser alguém mais inexperiente ou alguém mais experiente, que as pessoas conheçam estas etapas, que saibam fazer uma boa negociação, que saibam trazer para perto de si um gestor, um gerente, um supervisor, na hora certa de buscar uma vantagem, um desconto, uma condição especial, que isso a gente sabe que acontece, né? Então a gestão precisa de alguma forma dar parâmetros, dar uniformidade ao processo de vendas como um todo, e esta etapa que nós chamamos de venda. E no processo de pós-vendas também é muito necessário que haja não só a padronização, mas, sobretudo, o levantamento da sinceridade do cliente, de como fomos nós em relação a cada uma das atividades, cada uma das etapas, como é que o posterior à entrega do produto foi feita, como é que foi feita a montagem, de que maneira aquela pessoa se sentiu quando recebeu um determinado presente, como é que ele foi atendido num setor de reclamações, por exemplo, se ele já precisou reclamar alguma coisa, como que funciona um processo de troca, como que ele se sentiu quando recebeu os documentos de uma determinada negociação que precisava, sei lá, um seguro, por exemplo, quando chega uma pólice, quando chega lá um brinde, ou seja, o processo de pós-vendas também precisa, além da padronização, levantar possibilidades de que esse cliente volte a comprar conosco, lembrando que o cliente, quanto mais ele compra conosco, quanto mais recorrência ele tem, mais ele nos traz resultados, inclusive financeiros, se a tua gestão comercial for bem realizada em relação a valores, em relação a custos. E também é importante saber se esse cliente está disposto a falar bem da nossa empresa, indicá-la para um amigo, indicá-la para uma outra empresa com quem ele tenha relacionamento, se for o caso de você atender pessoas jurídicas, se ele, por exemplo, pode gravar um depoimento para as nossas redes sociais, se ele poderia falar de alguma forma ou documentar uma carta de intenções, uma carta de interesses, uma carta de recomendação. E aí vamos fazendo a gestão destas 3 etapas. Lembrando que nós estamos falando aqui não na questão operacional, sobretudo estamos falando de gestão, que é a capacidade de medir, acompanhar, melhorar, desenvolver, tornar as competências mais relevantes, que é isso que o gestor acaba fazendo. E sobretudo a gestão comercial visando pré-venda, venda e pós-venda tem que estar totalmente atrelada a todos os demais setores da empresa, que aliás é um dos erros que nós já comentamos como tendo sido o terceiro dos erros, que é isolar ou afastar o setor comercial dos demais setores da empresa. Então este é o este é o quinto erro. Acabamos de ligá-lo ao terceiro e vocês percebem que os erros de alguma forma estão todos eles conectados de uma maneira ou outra. Por quê? Porque a gestão comercial ela nunca pode ser feita em fatias, ela sempre tem que fazer parte de um bolo como um todo. Se você está gostando dos conteúdos, deixa aí o seu comentário, faça algum tipo de pergunta, se quiser comentar algo para melhorar também, sempre será bem-vinda a sua crítica, o seu comentário tanto elogioso quanto aquele de correção e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa aproveitá-lo também. Está sendo uma grande alegria gravar esta série e ela é feita, obviamente, para você, gestor comercial, para você, gestora, empresário, empresária, profissional liberal. Lembre-se sempre que vender acelera, ainda mais em momentos de pandemia como este que estamos passando. Um forte abraço, valeu!